capítulo 2, versículos 4 a 10. Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Uma grande dificuldade que a gente tem nessa geração é definir a nossa identidade, é definir quem nós somos. Em um mundo cada vez mais globalizado, as pessoas têm dificuldade até em definir a sua nacionalidade. A gente vai usando cada vez mais estrangeirismos, cada vez mais uma cultura globalizada, e a nossa identidade vai sumindo de diversas formas. E lá pelas tantas a gente se pergunta quem realmente eu sou. De vez em quando a gente vê pessoas desesperadas em movimentos de resgate, tentando resgatar tradições, tentando resgatar costumes, em um mundo que não permite muito isso, que vai misturando tudo, que vai fazendo uma grande salada de tudo, não é? Até mesmo da culinária veio para a sociologia o conceito de melting pot, o guisado, sopão, vai pondo tudo ali, cozinhando tudo junto, e essa mistura ela vai substituindo as identidades. No nível mais pessoal, as pessoas vão perdendo as referências, até pela razão que a gente já vem trabalhando aqui, que é mais nítida na geração Z, que é justamente essa fragmentação, essa individuação das pessoas. Portanto, elas vão perdendo a referência. Eu tenho sempre dado para vocês a ilustração de que um barco não pode se ancorar em si mesmo. Se ele se ancora em si mesmo, ele fica à deriva. Na medida que eu perco as referências externas, eu não posso colocar a minha âncora em um ponto externo, então eu também não acho mais aonde eu estou, não acho mais o que eu posso fazer. Essa ancoragem, que também é a ancoragem da bússola, eu preciso saber de que porto eu saí, para que porto eu vou, para definir o meu roteiro, definir o meu rumo. Se eu não posso ter essas âncoras, eu não vou conseguir definir a minha identidade, a minha localização, não é? E as pessoas estão assim, à deriva. Elas estão pagando o preço de tentarem se ancorar em si mesmas, pagando o preço de serem a única referência de si próprias, né? De estabelecerem como sua referência
os seus desejos, as suas vontades, as suas escolhas, os seus direitos, as suas sensações. E com isso, nós vamos sofrendo também como igreja, de modo que nós não temos claramente mais o que é ser uma igreja. Às vezes a gente entra numa igreja e pensa que está numa casa de show. Aquela igreja perdeu a sua identidade e está assumindo ou variando entre identidades. Às vezes a gente senta com o pastor de uma certa igreja e fica pensando se ele realmente é pastor de uma igreja ou ele é líder de uma ONG, né? Porque aquela igreja perdeu a sua identidade e está assumindo agora a identidade de uma ONG, né? Eu sempre cito o escândalo que eu tive, o terror que eu sofri ao abrir o website de uma igreja e ver na palavra do pastor e dizer que o tema central da pregação naquela igreja eram os direitos humanos, né? E eu fiquei imaginando em que parte da Bíblia é que realmente essa pregação se baseava, ou seja, porque na Bíblia não há direitos humanos, a gente não vê esses direitos. O conceito da Bíblia é até outro. Nós somos escravos, não temos direito, o que a gente recebeu foi graça, né? Então, a gente fica preocupado com a perda de identidade que há por todo lado entre as igrejas. Esse texto que nós vamos examinar hoje, ele vai propor fortemente a construção de uma identidade. Basicamente, Pedro está falando para os crentes, seus leitores, sobre como eles deviam viver nesse mundo, e ele se recusa a que a identidade da igreja seja estabelecida pelo mundo. Ele começa a sua carta dizendo que nós somos estrangeiros, somos peregrinos, estamos de passagem neste mundo. Ou uma figura belíssima que ele usa, que é a figura de espalhados nessa terra, literalmente semeados nesta terra, portanto, pressuposto de que a gente está aqui espalhado nessa terra para dar frutos para a glória de Deus. E aí ele começa a trabalhar essa identidade. Toda a primeira carta de Pedro trabalha essa questão de como os crentes devem viver e se relacionar com os mais diversos públicos. E ele vai falar sobre muitos temas que estão vigentes, né? Ele vai falar sobre a condição da mulher, ele vai falar sobre a questão da liberdade, ele vai falar de vários temas que as pessoas estão discutindo dentro de uma perspectiva da identidade cristã. Portanto, o apóstolo traz a ideia de um novo êxodo. Nós estamos andando por esse deserto, a gente está de passagem por essa terra. E ele vai trabalhar como é que a gente deve se comportar. E citando ou baseando seu ensino fortemente no livro de Levítico, no capítulo 11, versículos 44, 45, 19, 2, 27, ele vai trabalhar essa questão da santidade que nós precisamos manter enquanto caminhamos por aqui, não é? E ele chega a dizer, então, no capítulo 1, versículos 15 e 16, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então ele está construindo essa atitude, essa posição que a gente deve ter nesse mundo. Ele está explicando a nossa identidade. E esta sessão que a gente está examinando, ela cai ali praticamente na conclusão de um texto que ele começa lá no versículo 13 do capítulo 1 e que vai até o versículo 20 do capítulo 2, tratando dessa vida que os crentes devem ter.
Então, nós vamos ver como é que ele conclui todos os pensamentos que ele coloca sobre essa vida que a gente deve ter nesse mundo. O contexto imediato é formado pelos versículos 1 a 3. Nesses versículos, Pedro está defendendo que nossa vida nesse mundo precisa estar baseada na palavra de Deus. E ele vai trabalhando essas ideias da palavra escrita e da palavra viva, que é Jesus. Nós precisamos estar baseados na palavra de Deus, firmados na palavra de Deus, fundamentados na palavra de Deus, se a gente for realmente viver nossa identidade como cristãos neste mundo. Por isso, o tema da nossa exposição é: nós somos o povo. Nós somos o povo de Deus. Né? Essa questão da identidade que nós devemos ter como nação, como povo, e que vai ser trabalhada por Pedro nessa passagem de uma forma muito interessante. Então, nossa primeira pergunta é que, afirmando que os crentes devem estar apoiados na palavra de Deus, isso é, na Bíblia e também em Cristo, quais as duas figuras que Pedro nos dá para representar, para simbolizar, para exemplificar essa vida que a gente deve ter de acordo com a palavra e em imitação a Jesus? Versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, Pedro começa se referindo indiretamente à divindade de Jesus, colocando Jesus de uma forma como a pedra viva, né? E destacando a bondade do Senhor. E então ele começa a trabalhar o conceito de nós nos aproximarmos de Jesus. A palavra que ele usa para aproximar indica esse encaixe, como as pedras eram encaixadas nas construções antigas. Não se usava concreto, não se usava cimento. Então, uma pedra precisava ser encaixada na outra. Então, ele está usando essa ideia, de se aproximar. E a primeira figura que ele traz é dessas pedras que se aproximam e são colocadas sobre a base, sobre a pedra de base. Então, a construção antiga, eram colocadas algumas pedras grandes que eram assentadas sobre o solo e que iam manter a firmeza, a solidez daquela construção. E depois as outras pedras menores vinham sendo colocadas sobre aquelas pedras que serviam de base, e então ficava toda essa construção firme. E ele está dizendo que esta pedra, que é a pedra de base, nós agora vamos ser as pedras colocadas sobre ela. O bonito dessa figura é que ele vai dizer que Jesus é a pedra viva, né? E ele vai dizer que nós somos as pedras vivas, usando exatamente as mesmas palavras, mas no plural. Então, Jesus é a pedra viva e nós somos as pedras vivas. Ou seja, ele faz uma integração novamente entre os crentes e Jesus, de modo que nós somos da mesma natureza, de modo que ele faz com que a igreja junta sobre Jesus, fundamentada, baseada em Jesus, é da mesma natureza, formam uma unidade, formam uma única casa, formam uma única construção, ainda que sob a liderança de Jesus como pedra de esquina, como pedra
de alicerce. A segunda figura, imediata à primeira, é que nós somos um sacerdócio, portanto, um coletivo de sacerdotes. Somos uma turma de sacerdotes, né? Um grupo organizado de sacerdotes. E nós oferecemos sacrifícios. Obviamente, esses sacrifícios não são sacrifícios de expiação, são sacrifícios de adoração. E Deus aceita os nossos sacrifícios, sacrifícios desse grupo de sacerdotes. Então, ele trabalha a ideia da construção. Essa construção se refere a uma casa, uma morada, mas é a morada de Deus, ou seja, o templo. E dentro desse templo, nós, além de pedras vivas, nós somos também os sacerdotes que oferecem, em nome de Jesus, os sacrifícios de louvor a Deus. E esses sacrifícios são aceitáveis por 3 razões. A primeira é porque o sacerdócio é santo. Né? Você vai ver no Antigo Testamento a importância da santidade do sacerdote. O sacerdote precisava ser santo mesmo. E aqueles que não foram, muitas vezes, foram fulminados porque se atreveram a entrar diante de Deus sem santidade. Agora ele quer novamente um sacerdócio que é santo. E por isso é que as ofertas vão ser recebidas. Também espirituais, né? Então não são carnais, são espirituais, por isso que essas ofertas são recebidas. E são oferecidas por meio de Jesus, ou seja, em nome de Jesus. Ele é, como em outros textos bíblicos, o sumo sacerdote. Do mesmo modo que ele é a pedra de alicerce, nós somos as pedras que estão em cima dele, estão baseadas nele, na construção dessa. Nós que somos sacerdotes e ele é o sumo sacerdote. Em nome dele, nós oferecemos a Deus sacrifícios que são aceitáveis. E qual é a base bíblica que Pedro usa para ilustrar a vida cristã como essa construção, como a construção deste templo? Versículo 6. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais, nunca, de modo nenhum, será envergonhado. Ou seja, aquele que nela confia nunca vai ficar confuso, nunca vai ficar envergonhado. Ou seja, a confiança que é depositada nesta pedra não vai fazer a casa cair, a casa vai ficar firme. Você vai ficar firme, porque esta pedra não vai envergonhar. Pedro está citando Isaías 28:16, e nessa passagem de Isaías, o que ele está fazendo é dizer à liderança de Israel, que estava desviada, que estava profanando, que estava se distanciando de Deus, que eles não deveriam colocar a confiança deles em nenhum outro lugar, que eles não deveriam confiar em políticos, que eles não deveriam confiar na força humana, mas que eles deveriam se basear unicamente na rocha. Né? Obviamente, para quem ouviu a profecia de Isaías, ele deveria estar se referindo à rocha que é Deus, e Pedro faz com que essa rocha seja Jesus. Não é? Agora, se os crentes são edificados como um edifício, como uma construção em Cristo, como é que os não crentes são considerados então? Não é? Se nós, os crentes, somos considerados como pedras vivas edificadas sobre Cristo, quem são os não crentes nessa situação? Pedro vai falar sobre isso, porque ele está, lembre-se, dizendo qual é a nossa condição nesse mundo. E nesse mundo não tem só gente, tem muita gente, né? Não há somente nós. Então, como é que estão os outros? E qual é a referência bíblica que ele vai dar para a gente entender isso? Olha só, versículo 7.
Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Portanto, Pedro já tinha mencionado que os construtores, portanto, líderes religiosos, rejeitaram Jesus como a rocha de Deus, né, lá no versículo 4. E ele volta agora a esse tema, citando o Salmo 118, versículo 22. A rocha que os construtores, quer dizer, os líderes desse mundo, inclusive os líderes religiosos, essa rocha que eles rejeitaram. Rejeitaram em favor do quê? Em favor das suas tradições, em favor das suas teorias, em favor das suas teses, em favor dos seus pensamentos. Jesus foi colocado de lado, né? Ironicamente, o que mais eles esperavam, o que mais eles desejavam, o tema central dos seus estudos era o Messias. E, no entanto, quando o Messias veio, se tornou a pedra que os construtores rejeitaram. Não é? E é interessante porque talvez não é de muito falar sobre Jesus que significa que a igreja de hoje o está efetivamente recebendo. Não é? Depois ele também menciona que essa pedra rejeitada, né? E a palavra que é utilizada indica que ela ficou no meio do terreno, né? Não vamos usar essa pedra não, e ficou lá. Né? Ficou no meio do terreno. E agora as pessoas começam a tropeçar nessa pedra. Ela não foi colocada no lugar dela na construção. Ela não foi colocada no alicerce, na esquina, no ponto principal da construção. Essa rocha ficou lá no meio do terreno. Enquanto os construtores pretendiam construir a construção deles com outra rocha, com outra pedra. E então as pessoas começaram a tropeçar nessa rocha, a figura que Isaías cita lá em Isaías 8:14. E ele vai falar então sobre a ineficiência de tentar escapar do juízo de Deus. Quando você tenta escapar do juízo de Deus, então você encontra uma rocha na qual você vai terminar tropeçando. É assim que ele se refere aos não crentes. Né? A ideia, o conceito de que Jesus é sempre uma rocha. Algumas pessoas se constroem sobre ele e outras pessoas tropeçam nele. Né? Uma rocha de escândalo, uma rocha de tropeço, onde as pessoas terminam não conseguindo passar por ele, se basear nele, se fortalecer nele, mas ele incomoda, ele traz desconforto para essas pessoas. E como Pedro, então, ele vai opor descritivamente a diferença entre os que creem e os que não creem. Lá no versículo 2, ele vai falar sobre estarmos firmados na palavra. E agora ele faz uma diferença. Versículo 8, a segunda parte. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Portanto, no versículo 2, Pedro chama os crentes para buscarem a palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus, para desejar essa palavra como leite espiritual puro, para que eles possam crescer na salvação. Esse é o contexto imediato da passagem que a gente está vendo. Ele disse, olha, desejem a palavra de Deus, queiram a palavra de Deus, tenham fome da palavra de Deus, né? Para que vocês possam crescer na salvação, né? Que foi provida por Deus. Ou seja, é preciso que essa salvação, que eu cresça nessa salvação sempre através da palavra de Deus. Ela deve ser desejada, eu devo ter fome dela. Né? No entanto, os que não creem em Jesus terminam tropeçando. E por que eles tropeçam? Porque ao invés de desejarem a palavra de Deus, eles
Ao invés de desejarem a palavra de Deus, eles desobedecem à palavra de Deus. E então, porque eles desobedecem à palavra de Deus, conforme o texto, eles são colocados para a destruição. Eles estão destinados tropeçam e se escandalizam e se destroem nesse tropeçar porque desobedecem à palavra de Deus. Ou seja, a desobediência à palavra de Deus determina o seu tropeço, determina a sua destruição. Depois de descrever os que não creem e o destino deles, como é que Pedro descreve os que creem e o propósito de Deus para eles? Veja o versículo 9. Vocês, porém, quer dizer, alguns não obedecem à palavra de Deus e por isso tropeçam. E foram destinados para isso. Todo aquele que não obedecer à palavra de Deus vai tropeçar. Já sabe disso. Você não precisa nem perguntar por que a pessoa tropeçou. Por que ela se arrebentou. É só ver. Estava obedecendo à palavra de Deus? Então não tem razão para tropeçar. Não obedeceu à palavra de Deus? Já está destinado para tropeçar. E aí ele disse, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, porém, isso é, aqueles que obedecem à palavra de Deus, esses não tropeçam, né? Esses são diferentes. Há uma lista aqui de características de identidade. Lembra que eu comecei falando um pouco sobre a dificuldade de se definir identidade nesse mundo? Pois Pedro vai trabalhar a definição. Vocês são peregrinos nesse mundo. Qual é a sua identidade? Qual é o seu passaporte? Qual é a sua cidadania? Qual é a sua aquilo que te distingue? Ele vai dar uma lista. Parece, se nós considerarmos as diversas listas, que a primeira palavra, o primeiro título, é, digamos assim, o enunciado, o título da lista, né? Então ele disse, vocês são geração eleita. Vocês foram chamados para fora, ecletos, né? Mesma palavra que deu origem à igreja, né? Palavra igreja traz a ideia de eleitos, né? Vocês são ecletos, para fora, né? A gente usa frequentemente essa palavra ex, né? Para várias coisas, então electo, ou seja, a ideia de logos, chamado para fora, né? Agora, vocês são chamados para fora, vocês são gerados como chamados para fora, uma geração, são gerados como chamados para fora, com uma função. Então, essa eleição é o que eu poderia chamar de uma eleição funcional. Você foi chamado para uma função. O que confirma a sua eleição é se você cumpre a função. Se você não cumpre a função, é porque você não foi chamado para fora. Então, essa função é anunciar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se você anuncia, é sinal que você é a geração eleita. Se você não anuncia, lamento. Você não é a geração eleita, está se enganando e está querendo enganar os outros, né? E aí ele vem trabalhando três outros nomes, três outras identidades da igreja. A primeira é sacerdócio real. Não é que nós somos
sacerdotes reis, né? É que nós somos sacerdotes do rei, sacerdotes que servem ao rei, né? Não somos nós que somos privilegiados, é o rei que é privilegiado, né? Nós o servimos, sacerdócio real. Preciso notar, por exemplo, no sacerdote, o critério para escolher um sacerdote. O sacerdote não podia ter nem um defeitinho, né? A santidade exigida de um sacerdote era muito radical. Então, quando o texto diz que nós somos um sacerdócio, uma turma de sacerdotes, um grupo de sacerdotes, né? Então ele está também falando sobre isso. O que define sacerdote, o nome dado ao sacerdote, ou mesmo a esse coletivo de sacerdotes aqui, o prefixo disso trata de santidade, aqueles que são santos ou santificados, né? Segundo, é uma nação santa. De novo, a gente tem santidade aqui, né? E a nação é a palavra etnos, ou seja, um povo com uma cultura, com costumes, né? Eu fico preocupado em perceber como é que cada vez mais a igreja não tem cultura, né? A igreja vai absorvendo simplesmente a cultura do mundo. Então, às vezes as pessoas me perguntam se tal ritmo, né, ele é errado cantar uma música com esse ritmo, né, que veio do mundo. Eu tenho várias considerações a fazer. Eu poderia falar um bocado de coisas sobre isso, mas a consideração mais frequente é a tristeza que eu tenho de, ao invés de você gerar a cultura, você está imitando a cultura do mundo, né? Seria bom que nós gerássemos mais cultura. Nós temos o Espírito do Senhor, esse Espírito que criou todas as coisas. Por que a gente não gera mais cultura? Por que nós não temos uma cultura santa, exclusiva? Né? Por que nós temos que cada vez mais imitar as culturas desse mundo e ter uma igreja pagodeira, ter uma igreja roqueira, ter uma igreja do samba, uma igreja enfim, usando as culturas desse mundo? Por que nós não podemos ser um povo? E esse é um sinal da desconstrução da nossa identidade. E nós, por um lado, né, terminamos nos dividindo em grupos. Outro dia eu ia não sei se num transporte ou numa... enfim, tinha 2 adolescentes crentes conversando. E um disse para o outro: mano, eu sou crente, mas quando eu vejo um pagodeiro, gospel, me dá vontade de matar o cara, né? 2 roqueirinhos de Jesus. O que aconteceu com a nossa identidade como povo, etnos, que tem cultura, uma cultura santa, uma cultura exclusiva? Não é porque eu acho nada de muito satânico no pagode ou no rock. É porque é uma pena que nós não estejamos gerando cultura, sendo um povo exclusivo, um povo santo, uma nação santa, que tem sua própria cultura, uma cultura superior, consagrada a Deus. Algo que não foi usado por ninguém, não foi usado pelo mundo. Uma cultura que o mundo, no final das contas, tem a vontade de imitar, e não nós tenhamos vontade de imitar o mundo, né? Então, ele está falando sobre uma nação santa que apela para a ideia de cultura, para a ideia de costumes. A palavra etno, no grego, é a palavra costume para nós. Então, uma etnia, né? Um etnos é justamente uma nação no sentido de um grupo que tem uma cultura comum,
um grupo que tem sua cultura. Isso sem contar os movimentos dentro da igreja, né? Então, de repente, você chega numa igreja que tem lá um grupo afro-cristão, né? E que não se dá muito bem com os brancos da igreja, né? Então, você começa a ver umas coisas muito estranhas dentro da igreja que fazem com que a gente não seja mais o etno santo, que a gente não seja uma cultura santa, mas um caldeirão de culturas mundanas dentro da igreja. Então, Pedro está dizendo que é parte dessa nossa identidade ser uma nação santa. Um sacerdócio real de pessoas que se santificam para oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor, uma nação santa que tem costumes, que tem hábitos, tem uma cultura santa, e um povo exclusivo, portanto, santo também. E povo, ele usa, então, o conceito de laos, que deu origem à nossa palavra laico, quer dizer comum, né? Ou seja, um povo que tem tudo em comum, um povo de pessoas comuns, debaixo da liderança de um chefe desse povo, de um líder desse povo. Então, nós somos povo exclusivo, nós temos somente um líder, temos somente um Senhor como povo, somos da propriedade dele, né? É interessante notar em todas essas descrições da nossa identidade: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, a frequência desses dois componentes, tanto a coletividade, né? Sempre a coletividade, nós somos um conjunto, um todo, sozinho a gente não é nada, né? Não é um sacerdote, eu sou o sacerdote. Não, nós sozinhos não somos nada, nós somos uma turma sacerdotal, somos um sacerdócio. Não é? Nós não somos indivíduos, nós somos, então, uma nação, uma cultura. Nós somos um povo. Não é? Então, a ênfase, somos uma geração, nascidos de Deus, um conjunto sempre, a ideia do coletivo. E a ideia da exclusividade ou da santidade. Todos esses 4 coletivos, ou a geração eleita e as 3 especificações de como essa geração funciona ou são todos referentes à santidade, à exclusividade, né? Isso que Pedro disse lá no primeiro capítulo: sejam santos, né? Porque eu sou santo. Seja Deus dizendo: sejam santos porque eu sou santo, né? Todo filho se parece com o pai é santo, então os filhos têm que ser também, né? Como o pai. Então, essa ideia, esse conceito agora se reflete em todas essas figuras que a gente viu da nossa identidade, todos esses símbolos, essas figuras da identidade que a gente deve ter. E, chegando ao final, que passagem Pedro cita para concluir essa exposição? Tanto declarando a dependência que os crentes têm, como a salvação que eles receberam do Senhor. Versículo 10. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Ele está citando Oséias, capítulo 9, Oséias, capítulo 1, versículos 9 e 10, onde o Senhor, inclusive, usa de uma maneira profética o nome dado ao segundo filho de Oséias, para justamente trabalhar essa questão de ser povo ou não ser povo. Então, o Senhor inspira Pedro a dizer sobre a igreja a mesma coisa que já havia dito sobre Israel. Quem nos faz povo é o Senhor, né? Nós não éramos povo, mas pela sua misericórdia, não pelos direitos humanos.
né? Pela sua misericórdia, ele agora nos fez povo, né? E Pedro, então, fala de Jesus como essa rocha sobre a qual nós estamos firmados, nós estamos edificados, né? Jesus é o líder desse povo. Quero chamar a atenção para o fato de que ele deu várias figuras para mostrar qual é a nossa identidade nesse mundo, né? Mas a figura que ele chama por último, como conclusão, é que nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Como igreja, somos o povo de Deus. Essa ideia, o conceito, não é de um povão, né? A ideia, o conceito, não é um ajuntamento. A ideia é de um grupo organizado, santificado, exclusivo, debaixo da liderança de Jesus. Lá em Oséias, o Senhor falando com Israel, está falando mais ou menos a mesma coisa. Ele diz: o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, ou seja, serão destacados, serão distintos, serão distinguidos de entre os inimigos e de entre os opressores. Portanto, nós também, encontrando em Jesus o nosso líder, a nossa rocha de alicerce, somos o povo de Deus. Ele citou várias figuras, mas destacou o povo como a figura central. Olhando para a igreja como o povo de Deus e para essa passagem, qual é o propósito da igreja? Qual é a razão de ser da igreja? Eu creio que ela fica muito clara no versículo 5, diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Né? Nós somos pedras vivas, como o próprio Jesus é pedra viva. Formamos uma unidade inseparável, de modo que nem o alicerce dispensa as paredes que vêm sobre ele, porque o alicerce foi colocado para que houvesse as paredes sobre ele, nem as paredes podem ficar firmes se não há um alicerce. Infelizmente, a prática da teologia vai departamentalizando a fé. E muitas vezes nós perdemos a dimensão da inteireza da espiritualidade. Porque queremos colocar Jesus num departamento e a igreja em outro departamento. O departamento de Jesus chama-se Cristologia. O departamento da igreja chama-se Eclesiologia. Um professor de eclesiologia é um, professor de cristologia é outro. Não é? A prova de cristologia é uma, a prova de eclesiologia é outra. Você pode até passar numa matéria e repetir a outra. E aí o pastor sobe no púlpito e continua pregando do jeito que ele estudou lá na faculdade. E a igreja começa a pensar que Cristo é separado da igreja e que a igreja é separada de Cristo. Mas quando a gente lê a Bíblia está dizendo que não. A Bíblia diz que nós somos aproximados de Cristo, ou seja, fomos colocados sobre a rocha de canto, sobre o alicerce, e nos tornamos com Cristo uma única construção. Esse é o propósito da igreja. E qual é o objetivo da igreja? O texto diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, nós temos como objetivo da igreja mantermos uma identidade. E se a gente colocar essas 4 figuras de identidade juntas, nós vamos encontrar pelo menos 3 características que estão presentes em todas elas. Eu mencionei brevemente, agora quero dizer para você
bem claramente. A primeira característica é que em todas essas figuras nós estamos falando de exclusividade. Portanto, a santidade como exclusividade. Em todas essas figuras. Portanto, o objetivo da igreja é ser santa. E é interessante, outro dia, algum tempo atrás, talvez alguns anos atrás, eu estava conversando com o líder da igreja do Nazareno, em Campinas. É uma igreja cujo lema dela é santidade. É uma igreja que nasceu dentro dessa perspectiva de santidade. E eu perguntei para o pastor, como é que anda a santidade na igreja? Como é que é a pregação sobre santidade? O pensamento sobre santidade? Porque essa igreja nasceu com essa proposta. O logo dele está escrito lá, santidade. E o pastor meio abaixou a cabeça, depois olhou para um lado, olhou para o outro, e a gente vê que ela, como qualquer outra igreja, está lidando com grandes dificuldades em falar sobre santidade num século onde as pessoas querem ser iguais ao mundo. Querem ser parecidas com o mundo. Eu quero pedir desculpas para vocês, porque quem inventou essa história de ser parecido com o mundo foi minha geração. Lá nos anos 80, nós jovens, a gente se reunia e dizia assim, nós não podemos ser diferentes do mundo, senão como é que nós vamos ganhar o mundo para Jesus? A gente não pode ser estranho, a gente tem que ser mais parecido com o mundo. E foi quando a gente começou a modificar os cultos, começamos a modificar as músicas para ficar tudo mais parecido com o mundo. E vocês herdaram uma igreja que praticamente não tem muita diferença do mundo. Eu me lembro de algum tempo atrás, não sei quantos anos da lei do divórcio, uma pesquisa dizendo que, feita sobre divórcio, o que determinou o divórcio. E aí foi dizendo, a economia, as pessoas mais ricas se divorciam mais, as mais pobres se divorciam menos, né? Porque o divórcio pode custar caro, então não sei. E foi falando. Quando chegou na religião, sabe o que ele disse, o pesquisador? Se a religião não determinou nenhuma diferença para o divórcio, quer dizer, os evangélicos se divorciam tanto quanto os não evangélicos, os espíritos ou qualquer um outro. Essa é a igreja que a geração Z herdou. Uma igreja que não tem diferença do mundo. É uma igreja sem identidade. Não é o povo exclusivo, ela não é o povo escolhido, ela não é o povo de Deus, porque não tem a identidade do povo de Deus. É um povinho qualquer. Se nós queremos ser a igreja, é necessário conquistarmos essa identidade de nação santa, de geração eleita, de povo exclusivo, de sacerdócio real, e sempre o que há em comum nessas identidades é a exclusividade, é a santidade, tem que haver. Segundo, é a santidade do ponto de vista da pureza, a integridade, não faltar nenhum pedaço, não faltar nenhuma parte. Terceiro, é a santidade, novamente, do ponto de vista do coletivo, de não ficar ninguém para trás, de não faltar ninguém. Portanto, a diferença ou separação, a pureza, a não contaminação, e a coletividade, o estarmos unidos, integrados, são essas três coisas que a gente vai ver frequentes nas figuras que Pedro ofereceu para representar a igreja. E qual a atividade dessa igreja? O que ela tem que fazer nessa terra? Qual é a ação dela? A igreja tão santa, ela faz o quê? Fica só lá dentro do templo, orando, bem quietinha. Né? É isso que a igreja deve fazer? O texto diz, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não sei o que os religiosos vão tentar inventar, mas esse texto não dá para torcer.
Nós fomos chamados com uma identidade, como povo, como geração eleita, como sacerdócio real, como nação santa, com um claro propósito, um propósito muito claro, de anunciarmos. Não é? A palavra usada aqui para anunciar é exagelo, ou seja, é o evangelho para fora, não para dentro. Exa para fora. E a palavra evangelho para fora, o evangelho pregado para fora, anunciado fora. Essa é a atividade da igreja, é isso que ela deve fazer. A igreja que evangeliza é a igreja, é a geração eleita. A que não evangeliza não é geração eleita. É assim que se define essa eleição funcional. Porque nós somos eleitos para alguma coisa. Fomos simplesmente eleitos. Fomos eleitos para alguma coisa. Se não fazemos aquilo para o qual fomos eleitos, então o Senhor já não é nossa rocha de fundamento. Agora Ele é a nossa rocha de escândalo. Vamos tropeçar nele, porque Ele diz que quer a igreja de um jeito e nós não somos do jeito que Ele quer. O que vamos fazer diante desse texto? Vamos sentar e esperar que chova mais? Ou vamos pedir graça e misericórdia ao Senhor para colocar em prática a sua palavra? Primeira coisa que podemos fazer é sermos utilizados. O texto diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação. Isso implica em que nós não escolhemos nosso destino, nós não fazemos os nossos planos, nós não definimos o que é que nós queremos ser. É o Senhor quem nos define. Nós precisamos nos abandonar ao senhorio e à soberania de Deus, de uma maneira prática. Não é só cantar que Deus é soberano, não é só professar que Deus é soberano. É que no dia a dia nós não estejamos decidindo nossa vida, mas quem esteja decidindo nossa vida é o Senhor. Portanto, nós precisamos deixar de lado as nossas ideias, nossos pensamentos. A soberania de Deus não se define cantando, não se define professando. A soberania de Deus se define dizendo: se Deus quiser, eu vou mudar. Se Deus quiser, eu vou trabalhar. Se Deus quiser, eu vou para cá ou vou para lá. Não é se eu quero, não é se eu desejo, não é a minha escolha, não é a minha vontade. É se submeter ao senhorio de Deus e dizer: Senhor, eu sou uma rocha, uma pedra viva na tua mão. Me coloca no lugar em que o Senhor quiser, aonde o Senhor desejar. Essa disposição de fazer a vontade de Deus é que nos caracteriza como igreja. E ao ler um texto como esse, é impossível que nós continuemos a definir e determinar a nossa vida. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, como o Tiago disse. Vou para tal cidade, vou trabalhar em tal lugar, vou fazer tal coisa. Nós não fomos chamados para isso. Nós não somos geração eleita desse jeito. Nós somos chamados para nos colocarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu vou onde o Senhor mandar. Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quiser. E quando o Senhor encontrar essa disposição no nosso coração, então Ele vai exercer a soberania dEle e vai dizer: vai para cá, vai para lá, vai para mais adiante. Ele vai nos mostrar, vai nos conduzir pelos meios da sua graça. Segunda reação que nós precisamos, além de ser pedra viva, está nesse texto que diz que à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Precisamos. Para que uma pedra se aproxime
da pedra de alicerce, ela precisa ser desgastada, lavrada, até ficar retinha e poder assentar perfeitamente sobre o alicerce. Assim somos nós. Precisamos nos aproximar do Senhor. Até não haver nenhuma frestinha. Algumas construções antigas fazem os arqueólogos ficarem admirados. Uma delas são as pirâmides. Como é que conseguiram grudar uma pedra na outra, sem cimento, sem argamassa, sem nada? Botam uma pedra em cima da outra e elas estão lá há milênios. Como? De que jeito? As pedras foram aproximadas. E hoje a palavra do Senhor para você é essa. À medida que se aproximam dele, nós precisamos nos aproximar de Jesus, até que não haja nenhuma separação entre nós e ele, até que nós estejamos colados em Jesus, até que a gente forme com Jesus uma única morada para Deus em espírito, até que nós sejamos verdadeiramente o templo do Senhor, a casa do Senhor. E para isso precisamos estar grudados em Jesus, colados em Jesus. Nosso perfil tem que ser o perfil de Jesus, de modo que o nosso encontro com Ele seja perfeito. A gente precisa ser mais parecido com Jesus, para que a gente se aproxime, a gente grude, a gente cole nele. Terceira coisa que nós precisamos pensar enquanto nós olhamos para esse texto, é que a atividade que esse texto requer de nós, e que define a gente como povo, define a gente como geração eleita, define a gente como povo exclusivo, é que nós proclamemos, nós evangelizemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem contado para outras pessoas as virtudes de Jesus? Não concordo com tudo que ele diz, mas de vez em quando ele diz algumas coisas muito boas. John Piper disse que se a igreja soubesse louvar, ela não precisaria se preocupar com evangelizar. E quando eu li isso, eu fiquei muito alegre. Porque eu não gosto de ser original, eu quero pregar aquilo que todos os servos da palavra estão pregando. Não quero novidade. Não quero falar nada diferente do que está na Bíblia. Então, quando alguém fala a palavra de Deus, eu me sinto muito alegre de que ele está falando a mesma coisa que eu e eu estou falando a mesma coisa que ele. E eu vinha dizendo frequentemente isso. Que a evangelização consiste em exaltar, em glorificar. Consiste em dizer aos outros as características, as qualidades do nosso Deus. E aqui Pedro está dizendo justamente isso. É para isso que a gente é igreja. É para isso que nós estamos nessa terra como igreja. Você tem falado para os seus colegas das virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Você tem falado para as outras pessoas acerca das virtudes dele, das qualidades dele? Se você tem falado, você é geração eleita. Se você não tem falado, você não é geração eleita. Essa eleição é funcional. Se você tem falado, tem evangelizado, você é povo exclusivo. Você é o povo de Deus. Não tem evangelizado, não é o povo de Deus. Isso nos caracteriza. Essa atividade, essa função nos caracteriza. Se nós seguirmos exatamente o dicionário, nós não somos evangélicos. Nós somos evangelistas. Porque esse ista é que define uma orientação.
Então, algumas pessoas são feministas, outras pessoas são comunistas, outras pessoas são socialistas, e nós somos evangelistas. Certo? Mas a gente reserva a palavra evangelista para a pessoa que prega o evangelho. E essa é a ideia. Um evangélico deveria ser uma pessoa que prega o evangelho. Um evangelista. Quero que você se lembre disso. Porque falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz nos distingue, é nossa identidade como povo de Deus. Se nós não fazemos isso, não somos o povo de Deus. Finalmente, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O reino de Deus se multiplica pelo crescimento do seu povo. Deus nos torna povo. E há muitas pessoas que ainda não são povo. Mas Deus quer fazê-los parte desse povo. E na medida que nós somos povo, outras pessoas também serão. É assim que o reino de Deus cresce. Se nós realmente formos o povo de Deus, esse povo vai crescer. Se ele não crescer, é porque nós não estamos sendo o povo de Deus. Povo de quem a gente está sendo, então? Se não atendemos às características dessa identidade, povo de quem nós estamos sendo?